Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e esse é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje eu tenho o prazer de falar com o médico, cardiologista, mestre e doutor em cardiologia, especialista em ecocardiografia, Dr. João Carlos Webb. Doutor, um prazer ter o senhor aqui nessa tarde. Prazer é meu e muito obrigado pelo convite. Então vamos falar um pouquinho sobre o coração, não é mesmo? Essa máquina que nos impulsiona. Essa máquina maravilhosa, né? Vamos dar um adjetivo, bem. Sim, exatamente. E, pessoal, lembrando que essa e outras entrevistas vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn e também pelo YouTube e, claro, pelo site da Unimed, www.unimedlp.coop.br. Então, vamos lá. Doutor, então a gente já falou um pouquinho aí do currículo do senhor de uma forma muito breve e a gente já vai começar com a pergunta-chave. O que é o coração, essa máquina perfeita que o senhor comentou e qual é a função dele no corpo humano? Olha, como eu falei no começo, essa máquina maravilhosa, né? O coração é o órgão responsável pela manutenção da vida, né? A pessoa morre quando o coração para. E nós sabemos o seguinte, que a função do coração é manter a oxigenação dos tecidos. Então, ele bombeia sangue para todos os tecidos, desde lá do pé até o cérebro, levando sangue oxigenado, com oxigênio, com nutrientes, e retirando o gás carbônico da célula, dos tecidos, e levando esse sangue para o pulmão para ser oxigenado novamente. Então, essa é a função básica do coração. Quando ele para, a vida cessa. E isso ele faz 24 horas por dia de maneira ininterrupta. Com certeza. Ele bate em média 80 vezes por minuto, durante todos os minutos do dia, durante toda a vida dos seres vivos, né? E doutor, falando de coração, a gente também tem que falar sobre os vasos sanguíneos. Explica um pouquinho sobre eles. Olha, os vasos sanguíneos, eles exercem um papel fundamental nessa levada ou nessa transmissão do sangue para os tecidos. O que é um infarto? As artérias que levam sangue para o músculo cardíaco, que são as coronárias, quando entope, aquela região do músculo cardíaco fica sem sangue, portanto, sem oxigênio, sofre necrose e morre. Então, a função dos vasos sanguíneos, sem eles, o coração não teria nenhuma razão de existir. Eles que funcionam como os condutores do sangue do coração até os tecidos. Doutor, ainda sobre vasos sanguíneos, nós temos as veias, as artérias, tem acho que mais uma classificação, e qual a função de cada uma delas? Na realidade é o seguinte, nós temos as artérias que levam sangue do coração para os tecidos, e temos as veias que trazem o sangue com gás carbônico dos tecidos de volta para o coração e daí para o pulmão para ser oxigenado. São esses dois compartimentos de condução do sangue no organismo. Tem os vasos linfáticos também, que exercem um papel secundário, que não teria tanta importância em relação às doenças cardiovasculares. Então, basicamente, são artérias e veias. Perfeito. Doutor, vamos começar então já falando sobre as doenças cardíacas. Quais são as mais comuns que o senhor mais atende no consultório? As doenças cardiovasculares, que são as mais temíveis e as mais prevalentes, são as doenças coronarianas, que são aquelas em decorrência da obstrução ou da semi-obstrução das coronárias, que são aquelas artérias que levam sangue para o músculo do coração, que quando ela está parcialmente entupida, o paciente tem angina, que é aquela dor no peito, normalmente relacionada com o esforço físico. E nós temos o infarto quando essas artérias sofrem uma oclusão ou uma obstrução de 100%. Aí, o músculo do coração irrigado por essa artéria vai ficar sem circulação e esse músculo sofre uma necrose, morre. Uma outra doença cardiovascular muito prevalente são as doenças cerebrovasculares, onde o exemplo mais clássico é o acidente vascular cerebral, onde aí o mecanismo, quando se fala em AVC, ou acidente vascular cerebral isquêmico, é o mesmo do infarto. Você tem uma oclusão de uma artéria que leva sangue para o tecido cerebral.
e aí o paciente tem uma necrose, morre esse tecido cerebral, e ele tem um acidente vascular cerebral. Esse tipo de acidente vascular cerebral é o mais prevalente. Depois nós temos o hemorrágico, quando essa artéria se rompe e extravasa sangue para o cérebro. E uma terceira doença cardiovascular também muito prevalente é a insuficiência cardíaca, que tem como decorrência ou decorre do fato do coração perder a função de bomba, ele tem um déficit de contratilidade, então o sangue passa a represar no pulmão, inchando o pulmão, causando, portanto, falta de ar, e represar nos tecidos, causando inchaço nas pernas, no abdômen, assim por diante. Essa é a insuficiência cardíaca. Então, basicamente, as doenças cardiovasculares mais prevalentes seriam, então, as doenças cerebrovasculares, o acidente vascular cerebral, as doenças coronarianas, que seria o infarto e a angina, e a insuficiência cardíaca, que é a falência de bomba do coração. Perfeito. E, doutor, dessas doenças, tem os sintomas, o senhor comentou da angina, né, essa dor no peito. Tem algum outro sintoma que a pessoa consegue sentir antes, né, de ter, antes de ter não, né, quando essa doença ainda está no princípio? Quais são os principais sintomas? Coisa, Flávio, a gente tem encontrado, surpreendentemente, paciente que teve um infarto e não foi para o hospital. Você faz um eletro, você detecta que ele teve um infarto antigo e fala, peraí, mas você teve algum? Ah, eu acho que não sei, parece que eu tive uma dor há 6 meses atrás, porque o infarto, ele tem como principal característica a dor que a gente chama de rete external, a dor no peito, na região anterior do tórax, que é uma dor de forte intensidade, a pessoa relata que ele está sentindo um esmagamento no tórax. Essa dor, às vezes, irradia para o braço esquerdo, às vezes irradia para o pescoço, às vezes irradia para as mandíbulas, dando a falsa sensação de dor de dente, e às vezes ela se manifesta aqui na região epigástrica, na região do estômago. Então é muito, não vou dizer muito comum, mas acontece às vezes da pessoa ter uma dor de estômago, ele acha que ele comeu alguma coisa e fez mal, e ele pode estar tendo um infarto de parede inferior, que é aquela parede do coração que fica em contato ali com o diafragma. Então, ela pode ter várias manifestações e algumas manifestações atípicas. E tomar muito cuidado com o paciente diabético e o paciente mais idoso. Esses pacientes, às vezes, eles têm o chamado infarto silencioso. Ele pode ter infarto sem dor. É muito frequente isso no diabético. Por quê? O diabético ele tem uma neuropatia dos nervos ali que provoca a dor relacionada com o coração e o estímulo doloroso não consegue passar nesses nervinhos. Então, ele pode ter um infarto sem dor. E aí ele tem outras manifestações, que seria palidez, sudorese, ele começa a suar frio, às vezes desmaia, às vezes tem uma sensação de desconforto apenas no tórax ou no abdômen. Então, muito cuidado com esses pacientes. E são aqueles casos que, às vezes, a pessoa tem morte súbita e a gente não sabe o que aconteceu. Ah, a pessoa estava em casa, foram lá ver, ele estava morto no quarto. Ele pode ter um infarto silencioso, sem dor. Entendi. E, doutor, o senhor começou, a gente entrou já no assunto infarto, que era um dos temas que a gente ia e vai abordar nesse momento. Doutor, o infarto, o senhor comentou de uma forma rápida no início do nosso bate-papo, que pode ser pela obstrução, por vários fatores. Quais são os principais fatores que causam um infarto? Olha, a gente não tem um fator apenas, são os fatores que nós chamamos de fatores de risco. Os principais seriam a hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, o diabetes mellitus, presença de diabetes, a hipercolesterolemia, colesterol elevado, e o tabagismo. Esses são os 4 fatores que nós chamamos de cardinais, que são muito importantes. E tem um fator que também é muito importante, que às vezes você tem um paciente que teve um infarto, e aí você pergunta, você fuma? Não. Você tem pressão alta? Não. Você tem diabetes? Não tem nenhum fator de risco. Aí você vai perguntar, tem alguém na sua família que já teve infarto? Aí ele fala, peraí, o meu irmão teve um infarto com 40 anos, meu pai teve um infarto com 50 anos, que é o fator familiar.
Isso é muito significativo, isso é muito importante. Então, se você tem um irmão, um pai ou uma mãe que teve um infarto, principalmente numa faixa etária mais precoce, você tem que ter um cuidado redobrado. O que seria o cuidado redobrado? Se você tem o fator familiar, não adicione os fatores removíveis, que é você não vai fumar, você vai controlar bem seu colesterol, se você for diabético, controlar bem o seu nível de glicose no sangue, controlar a sua pressão arterial. Então, é assim que a gente consegue, de alguma forma, diminuir a incidência de infarto na sociedade. Atividade física ajuda nessa prevenção? A atividade física, ela é benéfica sobre todos os aspectos. Ela é recomendada. Eu acho que o ser humano ele não nasceu para andar de carro, o ser humano ele nasceu para correr pelado na floresta lá caçando. Então, a gente mudou o estilo natural de vida. Isso aí nos custa muito caro essa mudança de vida. Então, a gente recomenda que todo indivíduo deva ter uma atividade física regular. É óbvio, as pessoas com mais de 40 anos fazer atividade física com recomendação médica. Depois de passar pelo médico, avaliar direitinho se não tem nenhum problema, para depois você poder liberar essa pessoa para atividade física. Além do tabagismo, o consumo excessivo de álcool pode ser o fator determinante? Eu acho que sim. O álcool, a gente sabe que ele é cardiotóxico, né? Ele tem um efeito tóxico no músculo do coração. E, além disso, ele provoca elevação de, principalmente, triglicérides, que é uma outra gordura do sangue, e quando ele é usado de forma excessiva, pode levar à hipertensão, elevação da pressão arterial. Então, ele, de forma excessiva, ele é realmente maléfico. Agora, desde que você use o álcool de forma bem moderada, a gente sabe, por exemplo, tem estudo que mostra que se você tomar um cálice de vinho por dia, isso aí tem um efeito antioxidante, acaba trazendo uma certa proteção para o aparelho cardiovascular. Então, a bebida alcoólica com moderação não tem problema não. É óbvio que aquela pessoa que não consegue controlar a ingestão de bebida alcoólica não deve tomar nada. Né? Sim. E, doutor, uma dúvida muito comum. As pessoas, eu tive um começo de infarto. Existe começo de infarto ou isso é um mito? Existe. Na realidade, o começo de infarto é a angina. E esse começo de infarto, propriamente dito, é a angina instável. Porque tem um indivíduo que tem a chamada angina estável, que é crônica, quando ele sobe lá a rua da casa dele, que tem um certo aclive, se ele subir um pouquinho mais rápido, ele tem dor no peito, ele para, a dor melhora. Isso é angina estável, ela está ali daquele jeito, já faz ali 5, 10 anos, não tem tanto problema. E a angina instável é aquele indivíduo que nunca teve dor, de repente tem uma dor prolongada, ele precisa ir para o pronto-socorro, mas ele não teve um infarto. Então, o que aconteceu com ele? Ele está com uma suboclusão da coronária, que é aquela arterinha que leva sangue do músculo do coração. E ela não entupiu, mas ela está ali prestes a entupir. Esse indivíduo ele tem que ser tratado quase como se trata um paciente com infarto. A diferença é que, para esse paciente, como não houve oclusão da artéria, a gente não faz aquelas drogas que a gente chama de trombolíticos, né? Que dissolve o trombo ali, que entope a coronária. Porque, na verdade, o que acontece? Por que a gente tem um infarto? O indivíduo que tem um infarto, ele tem previamente uma placa de aterosclerose, que é uma placa de gordura com cálcio, que fica ali na coronária, naquela arterinha que leva sangue para o músculo do coração. Um belo dia, essa placa sofre um processo que a gente chama de instabilização. Ou ela se rompe, ou ela desgruda da parede. E quando acontece isso, ocorre uma migração de plaquetas para aquele local, depois deposição de fibrina, aí forma um trombo, que é um coágulo, que aí entope a artéria de 100%. Esse indivíduo, quando ele é atendido precocemente, a gente consegue fazer o que a gente chama de terapia de reperfusão. Ou você administra uma droga que dissolve esse trombo, ou você leva ele para uma sala de hemodinâmica, por exemplo. Aqui a gente não tem serviço de hemodinâmica, mas Bauru, por exemplo, tem. Ou você leva ele para uma sala de hemodinâmica, passa um catéterzinho com um balão desinsuflado, insufla esse balão, aí você rechaça a placa para a parede do vaso e desobstrui o vaso. Isso aí salva vidas. Nós chamamos a isso de angioplastia primária. Então, essas são as duas formas
que a gente enfoca o tratamento do infarto. E na angina instável, como não houve oclusão, você não precisa fazer o trombolítico, esse fármaco que dissolve o trombo. Você deve encaminhá-lo para um serviço de hemodinâmica, e aí não tem correria, você pode fazer isso com calma, para o médico passar um catéter e desobstruir essa artéria. Quando ocorre a oclusão total, que o paciente teve um infarto, aí sim tem que ter correria. Porque cada minuto que aquele músculo do coração fica sem sangue, milhões de células do músculo cardíaco estão sofrendo necrose e estão morrendo. Tá certo? Depois de 12 horas que a artéria está ocluída, aí não adianta desobstruir mais. Aí o que tinha de morrer de músculo cardíaco já morreu, aí se você desobstruir, não vai mudar em nada. Doutor, esse procedimento da angioplastia é o que o pessoal popularmente chama do cateterismo? Isso. Na realidade, o cateterismo é o exame, né? É aquele exame que você faz, passa um catéter pela artéria, aqui no braço, hoje estão fazendo muito aqui no punho mesmo, não precisa cortar, e você, com uma agulha você punciona a artéria e vai com um catéterzinho até o início da coronária. A coronária, ela sai, são duas coronárias que saem da aorta. E aí você vai até a coronária, injeta o contraste e você vê toda a circulação coronariana. Se tiver ocluída, aí você aproveita o próprio procedimento e já vai com outro catéter, com balão, para desobstruir. Então, o cateterismo é o processo como um todo. Tá? E a angioplastia é o processo em que você faz a desobstrução da artéria. Perfeito, doutor. E, às vezes, para que não haja reestenose, porque antigamente a incidência de reestenose, você desobstruía, aquilo voltava a entupir. Então, hoje se usa colocar um stent, que é uma malhazinha de metal, que ela entra fechada, quando você insufla o balão, ela abre e mantém a artéria pérvia. Então, isso aí foi uma forma que se encontrou para que não houvesse reestenose, para que o processo não recidivasse. Não, perfeito. E nada como falar com um especialista, o senhor sendo muito claro, muito simples, mas mesmo assim muito claro nas suas respostas, nosso bate-papo. Isso é linguagem de professor. Isso, né? Facilita, né? É verdade. Lembrando que o Dr. Carlos foi professor por 20 anos na Unesp aqui de Botucatu. 20 anos, professor assistente doutor na Faculdade de Medicina de Botucatu. E ainda... Hoje eu estou lá como professor convidado, né? Não tenho vínculo empregatício, mas eu tenho um compromisso com eles lá de manter um certo vínculo com eles. Claro, o pessoal quer aproveitar um pouquinho do conhecimento do senhor aí, compartilhando isso. Muito bom. Doutor, agora falando um pouquinho sobre a hipertensão, que é uma doença que é muito comum, principalmente nos idosos. O que é a hipertensão, a famosa pressão alta? Olha, a famosa pressão alta, para você ter uma ideia, tem alguns estudos que têm mostrado que a prevalência dela é de 30% dos indivíduos adultos, ou seja, 30% dos indivíduos adultos têm pressão alta. E ela tem um componente familiar também muito forte, é muito frequente uma pessoa que tem pressão alta ter o pai, a mãe, o irmão, o tio, que também tem pressão alta. A gente considera como pressão ideal a pressão de 120/80, ou seja, 12/8. Isso é a pressão ideal. E a pressão que merece ser tratada com fármaco é aquela que se encontra acima de 140/90, ou 14/9. E esse intervalo entre 12/8 e 14/9, nós tratamos com medidas corretivas de estilo de vida. Ou seja, se a pessoa tem sobrepeso, principalmente estimular a redução do peso, fazer atividade física, diminuir o sal da comida, diminuir a bebida alcoólica, são tudo coisas que são as medidas não farmacológicas que a gente lança a mão. Agora, quando a pressão está acima de 140/90, aí normalmente a gente precisa lançar a mão de fármacos para controlar a pressão arterial. E hoje nós temos medicamentos aí maravilhosos que fazem isso assim de uma forma muito eficaz, com o menor efeito colateral possível. Eu vou até aproveitar para falar 2 minutinhos sobre a losartan ou losartan, que a gente viu na mídia eletrônica aí, que esse medicamento estava com problema, que havia dúvida se as pessoas tinham que parar ou não. E é um medicamento assim, muito importante, porque ele é fornecido pelo governo, ele está lá na farmácia do SUS.
e é um medicamento excelente, ele reduz a incidência de acidente vascular cerebral, reduz a incidência de infarto, reduz a incidência de insuficiência cardíaca, trata a insuficiência cardíaca, trata a insuficiência renal. Então, é um fármaco assim, muito valioso. Então, a gente, quando viu alguma coisa, ficamos preocupados. E, na realidade, o que acontece com o losartan? O losartan, fabricado pelo laboratório Sanofi Medley, somente esse losartan desse laboratório foi constatado que os comprimidos estavam com impureza, sujeira no comprimido. Então, eles não devem ser administrados. Então, se você toma o losartan do laboratório Sanofi Medley, vai lá na farmácia e pede para trocar por outro laboratório. Simples assim, está resolvido. E aí, o outro aspecto é que foi publicado um estudo, que a gente chama de meta-análise, que é um estudo grande, que colocaram a possibilidade do losartan, quando usado durante muitos anos, estar relacionado com aumento da incidência de câncer. E depois, esse estudo ele foi questionado porque ele tinha várias falhas metodológicas. Então, a gente está aconselhando as pessoas o seguinte: se você toma o losartan, se não for da Sanofi Medley, não precisa se preocupar, continua tomando sem problema e não interrompa o tratamento. Se você precisar interromper, procure seu médico para que ele oriente, substitua e administre um outro medicamento no local. E agora eu abro um parêntese para falar um pouco o que eu já falei, acho que em praticamente todos os vídeos. A importância, pessoal, da gente procurar a informação correta. Como a gente está falando aqui com o Dr. João, que é um especialista, que é um doutor, que estudou, que se debruçou sobre isso. Então, não vamos acreditar na informação do WhatsApp, não vamos acreditar na informação das redes sociais, sem antes checar. E a forma de checar é com esse pessoal que estudou, o pessoal que realmente entende e sabe do que está falando. Doutor, voltando não, né? A gente estava falando aqui da hipertensão, falando dos medicamentos, informação valiosíssima que o senhor acabou de compartilhar conosco. O sal é um grande vilão para pacientes com hipertensão? Na realidade é o seguinte, olha, se você tem hipertensão arterial, você deve fazer uma alimentação moderada em relação ao sal. O que a gente aconselha? Primeira coisa, faça uma alimentação em casa que não haja excesso de sal. O hipertenso não precisa ter o almoço dele separado do almoço do resto da família, não. Não, ele vai comer o mesmo arroz, o mesmo feijão, a mesma carne que todo mundo vai comer. Só orienta a cozinheira para não usar de forma abusiva o sal, para colocar o sal em condições ou em quantidade normal, moderadamente normal. Segunda coisa, evite os alimentos industrializados ou pré-preparados, como embutidos, como enlatados. Isso aí tem um teor de sal altíssimo. Quando for comprar o queijo, se você gosta de queijo, vai lá, olha a concentração de sal no queijo. Aquele queijo com maior teor de sal também deve ser evitado. E tira o saleiro da mesa. Essa é a recomendação que a gente faz. Hoje, com esses fármacos modernos, não há necessidade de sofrimento, de você comer sem sal, nada disso. Então, a mesma comida que o hipertenso come é a comida que os demais membros da família vão comer. E essa é a alimentação saudável, que deve também ser utilizada para todo mundo, mesmo para quem não é hipertenso. O sal é importante na genes como determinante de hipertensão arterial? A gente acha que é. Tem uma prova muito clara disso, você sabe qual que é? Sabe qual que é a incidência de hipertensão arterial nos índios não contatados? 0. O índio não tem hipertensão. Por quê? Porque ele não come sal. Então, será que o sal é tão importante? E parece que sim. Então, a gente orienta para que as pessoas então não façam uso abusivo do sal. Perfeito. Doutor, sintomas da hipertensão. Quais os principais dele? Olha, qual que é o maior problema da hipertensão? Ela não dá sintoma. Esse é o problema. Então, é aquele inimigo oculto ali, né? Ele vai participando da gênese, das alterações cardiovasculares que vai determinar, depois de algum tempo, o acidente vascular cerebral. A hipertensão contribui para aumentar a incidência de infarto, a hipertensão contribui para aumentar a incidência de insuficiência renal, de insuficiência cardíaca, e é tudo aquela coisa gradativa, silenciosa. Esse é o grande problema. Então, o hipertenso não tem sintoma. A pessoa que fala, eu tenho minha pressão sobe, eu tenho uma dor de cabeça horrível.
que eu falo? Isso não é da pressão alta. Isso aí é o que acontece às vezes, que a pessoa tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito forte, aí a pressão sobe um pouco por causa da dor. É o contrário. O máximo que a hipertensão dá de sintoma é uma sensação de peso aqui na nuca, não é dor. Então, esse é o grande problema, a ausência de sintomas na hipertensão arterial. Se ela causasse dor, eu acho que grande parte dos pacientes que não tratam estariam sendo tratados hoje. Doutor, em relação ao tratamento da hipertensão, ele é realizado da mesma forma, tanto para a pessoa adulta como para a pessoa idosa? Mais ou menos, porque a gente tem um padrão de hipertensão no idoso, que é aquela chamada hipertensão predominantemente sistólica. É muito frequente você medir a pressão de um idoso e ela está lá 16/8, 17/8, então sobe só a máxima. Então, a gente não deve reduzir de forma muito significativa essa pressão do idoso. Então, se você colocar ela ali 16, 15, 14/8, tá belezinha, tá excelente. Que ele não tolera pressão muito baixa e nem é desejável, porque as artérias do idoso, elas são mais endurecidas, então precisa de uma cabeça de pressão um pouquinho maior para vencer a resistência e chegar até os tecidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O idoso, muito cuidado no controle da hipertensão, tá certo? Agora, a pessoa mais jovem, não, você deve tentar normalizar a pressão e chegar ali no 12/8. Esse é o objetivo, essa é a meta. Viu? Perfeito, doutor. E o senhor comentou da pessoa idosa que tem talvez esse problema nos vasos sanguíneos. A grande maioria dos idosos, não só dos idosos, dos adultos, como o senhor comentou, mas nos idosos, acho que se a gente conversar com 10, 9 vão ter a pressão alta. Isso é comum pelo envelhecimento? Tem um fator determinante? Não, com certeza. A prevalência da hipertensão é muito maior conforme a faixa etária vai se elevando. Embora, sim, já com muita frequência você encontra aqueles senhorzinhos lá que tem pressão de 12/8, não toma medicamento nenhum. Então, o componente familiar aí é muito determinante na hipertensão, viu? Outra doença, doutor, que o senhor já comentou e que é muito comum nos idosos é o problema do colesterol. O que é o colesterol? Pois é, o colesterol na realidade, ele é uma gordura sanguínea, vamos falar assim, de uma forma mais prática para as pessoas entenderem, que ele participa como fator de risco na gênese das doenças arteriais. Então, o que acontece? O paciente que tem o colesterol mais elevado, os estudos têm mostrado isso, eles têm uma maior incidência de doença arterial do que quem tem o colesterol normal. A gente divide o colesterol em dois tipos. O colesterol que a gente chama de colesterol bom, que é o HDL, que ele exerce um efeito protetor na gênese de doença cardiovascular, e o colesterol ruim, que é o LDL, que ele é altamente nocivo, porque ele penetra ali na parede da artéria e depois ele sofre um processo ali de oxidação, ele transforma em célula que a gente chama de célula gordurosa, e aquilo ali, célula espumosa, e aquilo ali vai ser o primeiro passo para a formação de uma placa de aterosclerose que vai obstruir aquela artéria ali. Então, o grande objetivo do tratamento da hipercolesterolemia é você baixar o nível de colesterol ruim ou de LDL. E a maioria das vezes a gente precisa de fármaco, precisamos de medicamento para conseguir isso, embora a dieta ajuda um pouco. A dieta que o senhor fala, quais alimentos que são... Existe um alimento que é proibido? Eu vou te falar uma coisa, viu? Nós não estamos sabendo mais o que fazer. Porque antigamente, o que era vilão, que eram as gorduras, tem saído alguns estudos mostrando que a gordura animal, a banha de porco, não era aquele vilão que a gente acreditava. O ovo não é aquele vilão que a gente acreditava. Então, hoje nós estamos perdidos, nós não estamos sabendo mais o que fazer, como orientar nossos pacientes. Por exemplo, tem uma pessoa aí que estuda muito doença cardiovascular e alimentação, que ele mostrou o seguinte, que quando a humanidade parou de comer banha de porco e começou a comer óleo vegetal, esse ponto foi o ponto em que houve aumento da incidência de doença coronariana, de infarto.
Não sei se foi coincidência ou não, mas isso aí foi mostrado. Então, hoje a gente realmente está muito em dúvida como orientar os nossos pacientes em relação à alimentação quando ele tem o colesterol elevado. Continuamos na regra antiga, evitar a gordura animal, que é todos os derivados que vêm dos animais, carne gorda, banha de porco, derivado do leite, manteiga de leite, queijo gorduroso, principalmente queijo amarelo, esse tipo de coisa. E as frituras, né, que você pega um óleo, por exemplo, e frita ele, você transforma ele em gordura saturada, que vai passar a ser prejudicial. Isso aí são as regrinhas antigas que a gente ainda está usando, embora com uma certa dúvida em relação à eficácia disso. O equilíbrio, então, né, doutor? Eu acho que sim. Eu acho que a receita se chama vida saudável. Tentar levar uma vida saudável, ou seja, evitar o cigarro, evitar o tabagismo, evitar o uso de bebida alcoólica em excesso, evitar o sobrepeso, fazer atividade física e ter uma alimentação saudável. Essa aí é a receita. Doutor, a gente conversando sobre alimentação, vem um pouco a questão da correria do dia a dia. E a gente acaba optando pelo o que é mais prático. Muitas vezes as famílias, né, optam por coisas mais práticas, mais rápidas de serem preparadas. E nessa correria, eu abordo um pouquinho sobre o estresse. O estresse também causa problemas no coração, principalmente a questão da hipertensão? Com certeza. O estresse é um fator determinante de hipertensão arterial. Tem um tipo de pressão que a gente chama, ou de hipertensão, que a gente chama de hipertensão lábil, que ela é, assim, muito ligada ao estado emocional. O indivíduo, ele não fica bem de forma emocional, a pressão sobe, ele está tranquilo, a pressão melhora. E a gente observa isso muito na realização do mapa, né, que é a monitorização da pressão arterial. Ele, durante o dia, lá na vida corrida dele, a pressão sobe, ele dorme, a pressão normaliza. Então, isso é um fator agravante, né? Eu acho que para tudo, né? Não é só para as doenças cardiovasculares, não. O estresse da vida moderna, eu acho que é o grande mal do século, né? O celular que não nos deixa em paz, né? É isso aí. Não, ótimo. E doutor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cirurgias mais comuns que são realizadas no coração. Fala um pouquinho sobre cada uma delas, quais que o senhor acompanha no seu dia a dia. Olha, normalmente a pessoa ela faz cirurgia cardíaca em 3 condições. Primeiro, as crianças, quando operam as cardiopatias congênitas, né? São as mais variadas, tem a comunicação interventricular, comunicação interatrial, persistência do canal arterial, aquelas mais complexas, como as cardiopatias cianogênicas, que a criança fica roxinha. Essa é a primeira condição em que se faz cirurgia cardíaca no mundo. A segunda condição é a cirurgia das válvulas. O paciente que tem uma doença nas válvulas do coração e onde aí o grande determinante de doença valvular cardíaca é a febre reumática ou doença reumática, que danifica seriamente as válvulas. E hoje nós temos uma prevalência muito grande da estenose aórtica, que é uma calcificação da válvula aórtica que acomete os idosos. Isso aumentou muito por causa do aumento da longevidade da população. Então, hoje, os idosos estão operando muito para o centro submetido à cirurgia de troca da válvula aórtica. E a cirurgia cardíaca que mais se faz é a cirurgia que nós chamamos de revascularização cardíaca, que é comumente chamada de ponte de safena, sendo que, na realidade, não é só ponte de safena. A maioria dessas cirurgias são feitas com um implante de um segmento da safena, que é tirado da perna, ou implante da mamária interna, que é uma artéria que irriga o músculo peitoral, o músculo do tórax. Quando é que se faz essa ponte de safena ou implante da mamária interna? A principal razão para se fazer isso, lembrando que hoje se consegue revascularizar o músculo do coração com angioplastia e colocação de stent, mas tem uma situação em que a cirurgia é melhor do que a angioplastia, em termos de aumento de sobrevida, que é aquela condição em que o paciente tem doença das 3 coronárias.
Eu tinha falado antes que a gente tem duas coronárias, né? Que uma coronária, a esquerda, ela se bifurca em dois grandes ramos, que é a circunflexa e a descendente anterior. Então, a gente considera esses dois grandes ramos como duas artérias. Por isso que a gente fala de doença nas três artérias. Então, quando há doença aterosclerótica nas três artérias, na coronária direita, na descendente anterior e na circunflexa, aí a revascularização cirúrgica, por cirurgia, é melhor do que a angioplastia, do que você colocar stent em três artérias. Então, essa é a grande indicação dessa cirurgia. E aí é aquela coisa, você tem uma coronária que está ali semi-ocluída, com uma placa ali que está ocluindo em 80% o vaso, você pega uma safena, que é a veia da perna, tira um pedaço dela, conecta ela na aorta e a outra extremidade você conecta depois da obstrução da coronária. Então, você leva sangue para lá. E a mamária interna, você tira ela aqui do local onde ela está inserida no músculo peitoral e leva direto lá para a coronária depois da oclusão, levando sangue para aquela região. Então, essas são as duas condições que a gente faz. E, doutor, no caso da ponte de safena, por que tem que ser desses locais do corpo? Tem algum fator específico que retira da perna ou retira do músculo peitoral? É só desses locais mesmo? Não, você sabe o que acontece? Já se tentou outras situações, já se tentou, porque em medicina, tudo que a gente usa e coloca na rotina, a gente tem que ter os ensaios clínicos antes, mostrando que aquilo realmente trouxe benefício. Então, já se tentou colocar um tubinho de Dacron, que é um material sintético, para fazer isso, não deu certo. Já se tentou tirar um fragmento da artéria radial, que é aqui do antebraço, para fazer esse papel também, não deu certo. Então, as duas situações em que houve melhor resultado foi com o uso da safena e da mamária interna. A mamária interna é melhor, viu? Por isso que se coloca a mamária interna. A gente tem duas mamárias internas, a direita e a esquerda, só que você não pode tirar as duas, porque aí vai faltar sangue no tórax. Então, o melhor enxerto que tem é da mamária interna, por isso que se coloca ela na descendente anterior, que é a principal artéria do coração, e a safena na coronária direita e na circunflexa, que são menos importantes. Perfeito. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre os exames. O senhor que é um especialista em ecocardiografia, eu já começo com essa pergunta. O que é um exame de ecocardiografia? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vivi a cardiologia antes da ecocardiografia. E a ecocardiografia ela foi um divisor de águas no diagnóstico e no tratamento das doenças cardíacas. Na realidade, o ecocardiograma é um ultrassom do coração. Com esse exame, você consegue avaliar as válvulas cardíacas, você consegue avaliar a morfologia, se tem alguma doença na morfologia das válvulas cardíacas, você consegue avaliar a função da válvula, você consegue medir a abertura da válvula, você consegue ver qual é o prejuízo hemodinâmico que aquela doença da válvula está causando no coração, e você consegue indicar a cirurgia para troca de válvulas ou reparo de válvulas do coração. Antigamente você não conseguia fazer isso. Outra coisa, com o ecocardiograma você consegue avaliar a função do músculo cardíaco. Quando o paciente tem insuficiência cardíaca, se houve uma deficiência da contratilidade do músculo cardíaco, você consegue avaliar quanto que está deprimida a contratilidade desse coração para você saber como tratar. Terceiro, você consegue identificar se o músculo do coração está espessado, ou seja, se tem hipertrofia, quando o paciente tem hipertensão arterial. Enfim, é um exame assim, que ele nos dá muita informação a respeito do coração. Hoje, ele é imprescindível para você tratar qualquer doença cardíaca. Você não tem como tratar, por exemplo, insuficiência cardíaca sem o ecocardiograma. Você não tem como tratar um paciente infartado sem o ecocardiograma, para saber qual foi o dano que aquele infarto provocou naquele coração, para você saber qual a forma que você vai tratar, que você vai enfocar aquele indivíduo naquela situação. Então, assim, é um exame
extremamente valioso, faz diagnóstico de embolia pulmonar, faz diagnóstico de trombos dentro do coração, faz diagnóstico de... ele só não consegue visualizar as coronárias. São aquelas arterinhas que, quando estão entupidas, elas levam ao aparecimento de angina ou de infarto. Aí quem faz isso de forma funcional é o teste ergométrico, que é aquele exame da esteira, e de forma anatômica a angiotomografia de coronária ou o cateterismo. Perfeito. E para tudo isso precisa de equipamentos, né, novos, equipamentos muito bem regulados e a experiência do médico, né, que o senhor tem aí muitas décadas já fazendo isso. Eu tenho quase 20 anos de ecocardiografia. Eu estava fazendo uma estimativa, eu acho que eu já fiz mais de 30 mil exames. Então, eu tenho uma experiência grande, já vi muita doença, das mais formas, das mais variadas, no exame de ecocardiografia. E hoje a gente tem, para nos ajudar, equipamentos assim, de última geração. Nós temos hoje 2 serviços, um que fica no Hospital Nossa Senhora da Piedade e outro que fica aqui na Unimed. Fica na Ecos, que é uma clínica ligada à Unimed, que a gente tem realizado exames aqui também. Então, os pacientes de Lençóis, tantos pacientes que têm plano de saúde Unimed, ou outros convênios, ou mesmo pacientes do SUS, a gente tem feito esses exames aqui em Lençóis. O paciente não precisa sair daqui para realizar esse exame. Perfeito, doutor. Doutor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Agradeço imensamente o senhor. Foram informações valiosíssimas vindo, né, de uma pessoa, como o senhor acabou de falar, que já realizou mais de 30 mil exames, que tem mais de 20 anos de profissão. Isso é muito valioso. A informação de quem realmente entende de uma forma muito didática, de uma forma muito clara. E, doutor, eu abro o microfone agora. Se alguma pergunta deixou de ser feita, ou se o senhor quer deixar uma mensagem final, o microfone é seu, doutor João Carlos. Eu acho assim, que o que a gente, basicamente, você abordou tudo nos seus questionamentos, foram muito bem elaborados. Parabéns pelo seu roteiro. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a Unimed, agradecer a você, agradecer ao pessoal da técnica aqui, pela oportunidade de poder falar sobre as doenças cardiovasculares. E lembrando que o grande objetivo de se conhecer essas doenças, de poder tratá-las de forma adequada, é minimizar o sofrimento de nossos pacientes. As doenças cardiovasculares têm ceifado os indivíduos numa faixa etária muito precoce. Muita frequência você vê um paciente de 40, 50 anos que teve um acidente vascular cerebral, hemiplégico, paralisado. Então, isso aí leva a um sofrimento muito grande para o paciente e para a família. Então, o objetivo da medicina de avançar, de conseguir novos métodos diagnósticos, se consiga fazer diagnóstico mais precoce possível, para evitar com que o paciente tenha uma condição no último grau e tenha a sua qualidade de vida comprometida e, às vezes, até a vida ceifada, né? Então, isso é muito importante, você ter essa condição de trazer esse bem para os pacientes e procurar fazer o diagnóstico mais precoce possível. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, doutor João Carlos. Eu que agradeço. E, pessoal, muito obrigado, né, por terem acompanhado esse nosso material. E o programa Unimed Você, ele está disponível nas redes sociais da Unimed, Facebook, Instagram, LinkedIn e no site da Unimed, www.unimedlp.coop.br. Também, lógico, no nosso YouTube. É só procurar lá no YouTube Unimed Lençóis Paulista. Daí você encontra o vídeo que nós fizemos com o Dr. João Carlos e outros vídeos com pediatras, um médico neurologista também. Enfim, muita informação bastante relevante para todos. Um forte abraço e espero vocês no nosso próximo material.